encontrar uma promessa de Deus. Deus iria usar o reino da Pérsia para livrar Israel do reino da Babilônia. Um reino que massacrava Israel. Olha o que é que diz a palavra de Deus: digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundada. Eu não sei se você já teve a curiosidade, mas antes de Esté, nós temos o livro de Neemias, e antes de Neemias nós temos o livro, irmãos, de Esdras. Dois livros que retratam da reconstrução de Israel. Olha como Deus trabalha para a gente começar a entender as coisas. Israel estava sob o domínio do Império Babilônico. Deus, ele promete aqui em Isaías que o meu pastor é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Mas ele estava falando de um rei que não era seu servo, mas estava a serviço de Deus. Olha como Deus trabalha, irmãos. Deus usa até mesmo aqueles que não são crentes. Deus usa até mesmo aqueles que profanam a sua palavra para ajudar o seu povo, para libertar o seu povo da escravidão, como deveras aconteceu aqui. Deus usou aquele que não era conhecido de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão. Israel teve, irmãos, a oportunidade de reconstruir Jerusalém. O livro foi achado no templo empoeirado e foi trazido novamente ao altar. Os sacrifícios foram novamente restaurados no templo. Ou seja, Israel passou a ser Israel novamente. Israel passou a ser um povo com identidade novamente. Mas muitos anos passaram. E como é de entendimento nosso, irmãos, esses dias até uma pessoa me perguntou: irmão, por que Israel, tendo experiências tão profundas com Deus, por que eles se desviavam tanto? Israel se desviou de novo da presença de Deus. Mesmo Deus tendo usado um rei ímpio para livrá-los, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, o povo por um instante esqueceu-se de Deus novamente. E o que nós fazemos quando nós esquecemos de Deus, irmãos? Nós pecamos. O que acontece quando o povo para de buscar a Deus? Ele começa a agir de acordo com o seu próprio entendimento. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. O homem tende a pecar, o homem tende a se desviar do bom caminho por sua velha natureza. Israel estava novamente afastado da presença de Deus. Eu não sei se alguém aqui já passou por esta experiência de dias tenebrosos, nebulosos. Parece que uma nuvem escura está sobre a nossa cabeça. Parece que as forças não existem mais. Parece que você dobra os joelhos e não tem mais palavras para chegar na presença de Deus. Você não consegue ficar 5 minutos em oração. Pois era assim que Israel estava. Estava fraco na presença de Deus. E nós temos aqui, amados irmãos, que nesse período Deus começa a tomar providência. Por que Deus começa a tomar providência, irmãos? Porque mesmo diante da fraqueza, porque mesmo diante de um reino que está fracassado espiritualmente, há os justos que ainda buscam ao Senhor. Há aqueles que ainda dobram os seus joelhos, há aqueles que ainda se dedicam em oração, há aqueles que ainda abrem as suas Bíblias em ousadia do Espírito Santo e buscam a presença do Senhor. E eu te digo esta noite que é por esses que o Senhor ainda mantém a igreja viva, é por esses que o Senhor ainda mantém a sua igreja erguida, por aqueles que se dedicam à sua palavra, por aqueles que se dedicam à oração. Mas eu quero trazer algumas reflexões dentro do tema aqui esta noite para nós. Os irmãos talvez não lembrem, mas Assuero era casado. Como rei, ele deveria ser casado.
Deveria casar com princesas de outros reinos para fazer alianças. A sua principal, Vasti, mulher, de acordo com a palavra de Deus, de uma beleza única. Ela foi chamada pelo rei Assuero durante um período de banquetes para ser apresentada a outros reinos que ali estavam comemorando com Assuero. E ela não quis estar na presença do seu rei. Ela não quis se apresentar. E aqui eu não quero trazer o motivo, a motivação por que ela não foi se apresentar. Eu só quero te dizer, amada igreja do Senhor, que onde não há obediência, há perda de coroas. Onde não há obediência, há perdas de coroas. Eu acredito que todos nós que aqui estamos almejando a coroa da vida eterna. A grande prometida que o Senhor nos promete ali em Apocalipse. Eu estou aguardando esta grande coroa. Mas simbolicamente, amados irmãos, simbolicamente, amada igreja do Senhor que aqui está esta noite, você já tem uma coroa espiritual aí em ti. Em ti tu já tens uma coroa especial, espiritual sobre a tua cabeça. É por isso que muitas das vezes você está num lugar, o inimigo não pode te tocar, porque ele sabe que você já tem um selo em ti. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite, que aquela mulher Vasti foi destituída como esposa de Assuero, e ele queria uma nova esposa para substituí-la. E Esther começa a entrar em cena. Uma camponesa, uma mulher sem valor na sociedade, era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por um parente, não tinha valor nenhum na sociedade, não era de família rica, não era de família abastada, não, pelo contrário, era desprezada. Dos 127 estados que pertenciam à Pérsia, era do menor estado, do mais pobre estado. Então ela não tinha valor aos olhos dos homens. Mas dentre 127 representantes, o Senhor começou a levantar uma mulher que aos olhos dos homens não tinha valor algum, que aos olhos daqueles que estavam ali naquela época não tinha importância nenhuma. Nós vamos entender, irmãos, que Deus ele age desta forma. Ele confunde a mente do ser humano, porque Deus trabalha num nível mais alto do que o nível do homem. Então nós temos aqui, irmãos, que 127 pessoas estavam participando de um concurso. E não foi igual Nise Poeiras, que tinha internet, que era quem mais recebia votação, quem mais tivesse influência política. Não, se bem que havia sim essa questão de influência política. Mas para Deus, irmãos, Deus ele contraria todo o entendimento humano. Não importa quantos políticos naquela época apoiavam outras princesas, mas Deus já havia colocado o olho sobre Esther e já havia escolhido. A Hadassah não era mais Hadassah, não era mais flor do campo. Ela passaria a ser Esther, estrela. Porque ao invés de ser uma flor, e uma flor, irmãos, ela pode ser pisada por alguém que está passando do caminho despercebidamente, mas uma estrela, ninguém pode pisar uma estrela. Entenda o mistério que o Senhor está te entregando esta noite. Você não é apenas uma flor em um jardim que pode ser pisoteado, que pode ser arrancado, que um cachorro pode pegar, arrancar, sair com ela. Não, você é uma estrela do Senhor. Você é uma constelação do Senhor. Você é uma escolhida, um escolhido de Deus para brilhar neste mundo, mesmo você não entendendo. Mas esta mulher, irmãos, passou 12 meses se preparando. Não foi algo de uma hora para outra, não. Não foi algo escolhido, irmãos, em um mês. Foram 12 meses de preparação para ela chegar na condição que Deus queria que ela chegasse. E às vezes nós queremos aperrear Deus. Olha, eu quero, Senhor, eu quero, é hoje, agora. O tempo não é nosso, irmãos. O tempo é de Deus. O Senhor te colocará no lugar que Ele quer te colocar, mas no tempo dele. Enquanto você não chegar lá, entenda que o deserto, como foi cantado aqui esta noite, é um processo. Ele é um processo para te preparar.
ele é um processo para te deixar pronto, ele é um processo para te lapidar da forma que Deus quer trabalhar na tua vida. Pois bem, amada igreja do Senhor, os irmãos lembram que Saul, o primeiro rei de Israel, no começo de seu reinado, era de acordo com a vontade de Deus. Mas Saul desobedeceu a Deus, irmãos lembram? O Senhor ordenou a ele que ele não deixasse nenhum dos assírios. Mas ele foi lá e poupou, ele foi lá, trouxe algumas coisas daquele reino, daquela cidade que deveria ter sido devastada, mas ele não obedeceu a Deus. E Deus não se agradou mais dele. Olha, o que eu faço, o que você faz, uma multidão de testemunhas estão olhando. O que eu faço em secreto, não é secreto, porque o meu Deus está vendo. O que eu penso em secreto, também não é secreto, porque meu Deus sabe do meu pensamento. Então eu tenho que zelar. A primeira coisa que eu trago para nós meditarmos esta noite, irmãos, é o zelo por aquilo que Deus te dá. Se o Senhor te deu uma coroa, zele por esta coroa. Não seja como a primeira esposa dele, Assuero, que não zelou por sua posição e desobedeceu a ele. Uma segunda coisa que eu quero que nós meditemos esta noite, irmãos, que eu trago para minha observação e depois para a igreja, é que a obediência, ela abre portas. A obediência, ela abre portas. Não importa quão doloroso seja, por alguns momentos você obedecer. Não importa quão doloroso seja, irmãos, por alguns momentos você abrir mão de algumas coisas em obediência a Deus. Porque Deus tem guardado o melhor para nós. Nós vivemos em Esté capítulo 2, versículo 10. Que Esté obedeceu ao seu padrasto, ou melhor, ao seu primo. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu, foi quem criou ela, lhe tinha ordenado que não o declarasse. Ela obedeceu. Ela poderia ter pensado: não, eu quero conquistar a minha posição nesse reino, eu quero ser a melhor, eu quero estar acima de todas, eu quero ser uma constelação toda. Não, ela não era uma constelação toda, ela era só uma estrela. E ela obedeceu. Ela não contou para Assuero, ela não contou para as demais candidatas, ela não contou para o eunuco que cuidava delas, ela não contou para ninguém. Ela manteve o segredo. Por que ela manteve o segredo? Porque havia um propósito nisso. E que propósito seria esse? Nós vamos entender a partir de agora, irmãos. Deus, Ele já estava preparando tudo, irmãos. Quando Esté, ela obedeceu a Mardoqueu. Quando Esté, ela é instruída na palavra de Deus desde a sua infância, temente a Deus. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas no livro de Esté não há a citação do nome de Deus diretamente, mas há o trabalhar de Deus do começo ao fim. Porque às vezes você não precisa dizer para o mundo que você é crente. Às vezes você não precisa anunciar aos quatro cantos da terra que você é crente, porque são as tuas obras que falam mais do que as tuas palavras. Então ela se manteve na posição que ela foi colocada. Ela não contou nada para ninguém. Ela não quis se gabar. Ela ficou ali no cantinho dela, irmãos. E eu me lembro lá de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, em que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, olha como é as coisas de Deus com relação ao mundo, irmãos. O homem pensa de um jeito, mas Deus pensa de outro. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você vai entender esse versículo aqui, irmão, a partir de agora. Por que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, irmãos? Primeiro Ele escolheu Esté, uma órfã. Não tinha pedigree, como a gente fala.
não era de uma família rica, não era de uma família apoderada ou poderosa naquela época, não era. Era de uma tribo pequena, pobre, camponesa. As coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha o que acontece aqui, irmãos. Deus, Ele levanta improváveis. Deus, Ele é até especialista nisso. Eu não vou trazer muitos exemplos, porque as horas já passam rapidamente. O calor está gostoso aqui no templo, né, irmãos? Eu estou me referindo ao calor do Espírito, irmãos. Não é o calor do tempo, não, é o calor do Espírito. Então o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu começo a te dizer que o Senhor, Ele usa as pequenas coisas deste mundo, até mesmo com Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 46. O povo dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, irmãos. O próprio Jesus foi discriminado pelo lugar de onde Ele veio. Pode vir alguma coisa boa de uma tribo de Israel, de um povo escravo, de uma camponesa? Pode vir alguma coisa boa? Amada igreja do Senhor, entenda que Deus, Ele usa os improváveis. E eu te digo mais um exemplo. Em João 6, no capítulo 1 até o 14, nós temos o Senhor usando o lanche de um menino para alimentar uma multidão, porque o Senhor, Ele usa exatamente aquilo que há disponível, irmãos, para realizar o milagre. Deus, Ele usa aquilo que você tem disponível para realizar o milagre, mas é preciso ter. E aquele jovem tinha o quê? Os irmãos lembram o que ele tinha? 5 pães. Quantos peixinhos? 2 peixinhos. Dá para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Dá para alimentar? Não dá para alimentar. Mas nós servimos a um Deus que multiplica. Nós servimos a um Deus, irmãos, que levanta 300 para derrotar milhares de milhões de um exército. Nós servimos a um Deus que usa um único homem para derrubar um templo pagão, para destruir profetas em meio ao caos. Nós servimos a um Deus que faz chover depois de 7 anos de seca. Nós servimos a um Deus que pode tudo, porque Ele criou tudo. Então tudo está nas mãos de Deus. Então nós temos que crer isso, irmãos, que nós servimos a este Deus do impossível, do improvável. Mas eu quero te lembrar o seguinte: tem propósito. Sabia que tem propósito? Aquilo que você vive tem propósito. A experiência que você passa tem propósito. A dor que você sente tem propósito. A lágrima que escorre no rosto em secreto tem propósito. Sabe, irmãos? Não diga em teu coração que tu és um fracasso. Não diga. Porque Deus te resgatou das trevas, te trouxe para a luz, te fez entender o propósito do sacrifício de Jesus Cristo ali no Calvário. Você não é um zero à esquerda. Você não é ninguém. Pelo contrário, você é alguém especial para Deus. Então tire esses pensamentos malignos da tua mente, do teu coração. Tem propósito. Diga esta noite: tem propósito. Tem propósito. Esther, irmãos, foi eleita rainha. Foi a escolhida de Assuero. Dentre 127 candidatas, ou mais até, ela foi escolhida. Mas tem um propósito nisso. Não é porque ela é mais bela, não, irmãos e irmãs. Não era porque ela era a mais cheirosa de todas, a mais bela de todas, não. É porque havia um propósito de Deus naquilo dali. Paulo não foi escolhido, irmãos, porque ele era o mais sábio de todos, não.
Foi porque tinha um propósito ali na vida de Paulo. Esther também foi colocada onde ela foi colocada, porque havia um propósito. Que propósito é esse? Deus não coloca alguém numa posição, irmão, se não tiver propósito. Vamos lá. Naquele lugar, na Etiópia, né? Ele reinou, né, da Índia até a Etiópia. Suzano. Ali naquele lugar havia um homem chamado Amã. Amã, ele conseguiu um decreto do rei para que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu não se curvava. Em consequência, os judeus fiéis a Deus não se curvavam. Então Amã cresceu o desejo ardente no seu coração de matar todos os judeus, porque não se curvavam diante dele. E ele planejou isso. O rei decretou que todo aquele que não se curvasse teria que morrer. Você está entendendo o processo da história agora, da providência que Deus faz? Deus tirou aquela menina lá de onde ela estava, uma órfã, uma pessoa rejeitada pela sociedade talvez, e a colocou na mais alta estatura que uma mulher poderia chegar naquela época, mas com um propósito: todo o povo dela iria morrer. Todo o povo dela iria morrer, irmãos. Nós não temos essa condição aqui hoje, esta noite, graças a Deus por isto. Mas isso nos traz, irmãos, ensinamentos tremendos para as nossas vidas. Em Esther capítulo 3, versículo 13, nós temos aqui Mardoqueu falando com ela. Esther 3:13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Na verdade é o edito do rei. Mas quando você abrir aí, no capítulo 4, no versículos 13 e 14, você vai encontrar uma observação que o tio dela fez para ela. Lembra do decreto? Sobraria alguém? Sobraria alguma criança? Sobraria alguma mulher? Sobraria algum homem? Não, todos seriam mortos. Todos. Nenhum sobraria. Mas olha o que Deus, falando na boca de Mardoqueu, falou para ela. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine isso no teu íntimo, que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu acho que você não compreendeu o que Mardoqueu disse para ela. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Todos vão morrer. Quem sabe tu não foi colocado aí para livrar-nos? Quem sabe Deus nos levantou, nos colocou do lado do rei para livrar o teu povo. Sabe, você foi tirado do mundo com um propósito. Você foi resgatado lá do mundo com um propósito. Você não está sentado ao lado do rei eterno, não é à toa. Você tem propósito, você tem missão na tua vida, você tem algo a cumprir na tua vida. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Deus age sempre com propósitos, irmãos. Sabe, mesmo naqueles momentos que nós não entendemos, que nós sofremos, que nós não temos mais nem palavras, Deus tem um propósito nisso daí também. Eu já tive um momento, sabe, igreja, de não ter mais nenhuma palavra para dizer, de não conseguir mais nem dobrar os joelhos. Eu vinha para cá,
abria a porta lateral aqui, entrava e ficava lá no final da igreja. Aquela igreja antiga, de portas de madeira, de altar bem simples que nós tínhamos aqui. Ficava lá no fundão, irmãos, orando, deitado no chão, chorando, porque não haviam palavras. 10, 15, 17, 20 anos depois, respostas vieram, porque Deus, Ele age no tempo dEle. Mas as orações que nós entregamos a Ele, elas sobem aos céus, elas chegam ao trono de Deus. Nenhuma palavra que você profere a Deus, ela é lançada ao vento, não. Ela é direcionada ao trono de Deus. Então, crente, ore ao Senhor. Então, crente, use os teus lábios para entrar em contato com o teu Rei, com o teu Deus. Porque nós vamos entrar agora na parte final desta mensagem e nós vamos entender algumas coisas importantes para a nossa vida, que são elas. Primeiro, diante disso tudo, igreja, se eu recebesse essa mensagem que o meu povo iria morrer, eu ia me preparar, irmãos. Eu ia comprar uma espada, ia comprar um revólver, uma metralhadora, não sei, eu ia me preparar. Talvez alguns dos judeus tivessem pensado isso também. Talvez alguns judeus tivessem dito, porque vamos lá comprar armas para nós, vamos nos preparar, porque eles vão querer nos matar, nós vamos lá e vamos lutar contra eles. Mas, irmãos, é válido lembrar, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Mas o nosso inimigo, ele é humano, nosso inimigo é de carne e osso, sim, mas o nosso Deus é quem criou a carne e o osso. Nosso Deus é quem criou tudo nesse mundo, amados irmãos. Nós devemos entender isto. Ainda que seja algo espiritual, mas material, o espiritual vence. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que tu tem que espiritualizar tudo na tua vida, não é isso. Mas aquele que tem contato com o Senhor, aquele que ora ao Senhor, ele sabe desse mistério. Quantas vezes você na sua casa orou e ao abrir a porta, tu viste com os teus próprios olhos o cumprimento da tua oração? Quantas vezes? Porque o mistério de Deus é esse, irmãos. A fé faz você transportar, ir além do material. Então Esther, ela entendia isso. Mardoqueu entendia isso. Então nós não precisamos de armas, nós precisamos de dobrar os joelhos, nós precisamos de jejuar, nós precisamos de buscar a presença de Deus. E eles conclamaram um grande jejum à nação, a todos os judeus que haviam ali naquela época. No capítulo 4, versículo 16, ele diz: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Jejuar, colocar a vida no altar, colocar-se diante de Deus. Sabe, amada igreja, quando o crente, ele descobre este mistério, que não é mistério coisa nenhuma, é revelado. Mas quando ele descobre que ele tem um contato com Deus, quando ele descobre que ele tem acesso ao Santo dos Santos, quando ele descobre que ele pode falar com o Pai diretamente, ele se torna invencível, inabalável, porque ele sabe que aquele que guerreia com ele não perdeu nenhuma batalha. Você já cantou isso aqui esta noite. Então, amada igreja, mantemos-nos firmes no Senhor. Lá em Êxodo 17 mostra que Moisés estava, enquanto o povo estava guerreando, Moisés com as mãos levantadas orava. Quando Moisés cansava, descia um pouco as mãos, o exército inimigo começava a vencer. Mas Moisés levantava as mãos novamente, ele começava a ganhar, até que 2 vieram e juntaram-se a ele, e um segurou de um lado, o outro segurou do outro, e o exército de Israel venceu. Então nós temos que buscar também ajuda. Esther, irmãos, ela entendeu: olha, eu sozinha não vou conseguir, as minhas moças sozinhas não vamos conseguir, não, mas se todo o povo se juntar
juntar, se todo o povo jejuar, se todo o povo buscar a presença de Deus, nós venceremos. O Senhor dará a resposta. Quando o povo de Deus entende isso, a vitória vem. Ainda que sejam lutas individuais, ainda que sejam batalhas que você esteja passando no teu íntimo, no teu interior, coisas secretas tuas, mas quando o Senhor é colocado na guerra, Ele te torna vencedora, Ele te torna vencedor, porque Ele começa a fazer parte desta guerra também. Esther, irmãos, ela buscou orientações no Senhor. Oséias 4,6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas Esther foi sábia, ela buscou orientação em Deus. E agora o que eu vou fazer? Quando nós lemos no capítulo 5 de Esther, ela chamou o rei, chamou Amã para um banquete, conversou com eles, mas marcou um banquete para o dia seguinte. Ela teve sabedoria da parte de Deus. Ela poderia ter entregue ao rei ali naquele momento. Então, por onde quer que nós andarmos, o Senhor será conosco. Onde quer que os nossos pés pisem, nós seremos abençoados e também seremos abençoadores. Para nós encerrarmos, igreja, lá no capítulo 5, nós temos alguns detalhes que eu atentei hoje pela manhã nesses detalhes. Esther se apresentou ao rei de qualquer jeito? Que chega na presença de Deus, aquele que se debruça diante do Senhor com o coração sincero, ele achará misericórdia para a sua vida, ele achará resposta para a sua alma, ele achará resposta para aquilo que ele procura. Então Deus, ele realizará o teu pedido, aquilo que está no teu coração, como realizou o pedido de Esther. Então nesta noite, irmãos queridos do Senhor, na presença do Senhor. Não importa se o inimigo está levantando um grande exército contra você. Não importa se os pensamentos estão querendo te fracassar, te levar ao fracasso, à ruína, à derrota. Não importa. Importa que você tenha acesso à presença do Rei. Importa que você tenha pedidos que serão respondidos na presença do Rei. Importa sim aquilo que está escrito em Isaías capítulo 43, que nós já cantamos aqui 3 vezes. Eu achei maravilhoso. Lá em Isaías 43, uma promessa, irmãos, de Deus para o povo de Israel. E é tremendo o que nós vamos ler aqui esta noite. É tremendo e maravilhoso. Que se cumpra na tua vida, que se cumpra na minha vida. Isaías 43. Olha que coisa maravilhosa que vais ler agora. Tu já cantaste, agora tu vai ler. Isaías 43. Nós já cantamos muitas vezes isso, irmãos. E eu acho tremendo e maravilhoso. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É para nós esta promessa, a igreja do Senhor. É para nós, mesmo que nós estejamos em momentos de dificuldade, Ele estará conosco. Mesmo que as águas cheguem até o nosso pescoço, mas elas não vão nos submergir. Mesmo que o fogo alcance as nossas unhas, mesmo que o fogo arda, mas não nos queimará, porque o Senhor está conosco. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que esta noite, irmão, seja um divisor de águas na tua vida. Ó Esther, veste a tua roupa, vai ao encontro do Rei.
desejos do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sou grato por esta oportunidade, em nome de Jesus.